Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Salmos, Salmo de número 3. O terceiro Salmo. Abramos o saltério, a palavra, parte da palavra do nosso Deus. E ao meditarmos neste Salmo, que fala particularmente ao nosso coração, possamos saber que nele, o salmista Davi, ele, motivado por uma perseguição, ele suplica ao Senhor, confiando no seu Salvador. Que possamos ler a bendita e inerrante palavra do Senhor que diz: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Como com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, te agradecemos, porque a tua bendita palavra foi lida. Carecemos de ti, Senhor Deus, para entendê-la, bem como vivê-la, e dela poder falar, ó Pai, a outros. Nos ajuda, Deus meu, pois só o Senhor pode abrir o nosso entendimento, só o Senhor pode aplicar em nossas vidas, só o Senhor que nos auxiliará na transmissão a outrem. Nos ajuda, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Nos ajuda a confiarmos em ti, o nosso único e Salvador. É em nome de Cristo que te oramos e te agradecemos. Amém. A esperança é a última que morre. É uma frase que é derivada de um mito grego, de uma certa caixa de Pandora, na qual vários males deste mundo teriam sido colocados nessa caixa. E ao serem liberados, espalhou para todo mundo, e todo mundo se contaminou e se corrompeu. É uma tentativa humana de descrever a corrupção que existe no mundo. Mas que uma coisa tinha na caixa, que é uma força motriz que auxiliaria o ser humano, mesmo em meio a todas essas dificuldades, seria a esperança. Através dela, o ser humano continuaria, a despeito de suas dificuldades e de seus sofrimentos. Contudo, não somente a esperança por si, mas a esperança em quê? Em quem? Isto que faz toda a diferença. Aí eu espero no meu emprego. De fato, muitas coisas temos através do emprego. E Deus mesmo ordena aquele que não quer comer, que não quer trabalhar, não coma. Então é necessário o trabalho. Ele ordena isto. Mas quem garante que você estará no seu trabalho amanhã? Acidentes ocorrem. Quem garante que um vírus não surgiria de um nada e mudaria toda a ordem do mundo, obrigando todo mundo a utilizar o que alguns dizem focinheiro, a máscara? Quem imaginaria isto? Eu confio na minha beleza. O tempo vai fazer você perder um pouco dessa confiança. Em quem confiamos? Indubitável. A todo momento. A palavra de Deus, ela nos afirma em quem. O livro dos Salmos nos mostra isso. O saltério, que é composto por diversos salmos. De lamentação, de ação de graças, de confissão ao Senhor, de confiança no Deus Todo-Poderoso. E a ordem que ele está não é aleatória. Ele foi muito bem estruturado, começando com a lei do Senhor e depois indo para o rei, o justo rei e o seu reinado, o ungido do Senhor. O rei que o Senhor levanta e outros reis e príncipes conspiram contra ele, mas a promessa de que esse rei venceria é certa. Tanto é que há risada no céu aqueles que se levantam contra o ungido. A certeza de que todos aqueles que não se convertem
a este rei, todos aqueles que não beijam o filho serão, de fato, condenados. Mas aqueles que amam o filho e ele obedecem, aqueles que se rendem diante dele, estes sim são salvos. É particular isto, porque o próximo salmo, quem segue, é justamente um rei, o rei Davi. E ele escreve esse salmo e a própria palavra do Senhor nos dá o contexto. Ela diz assim, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Sabemos bem a história. Davi, ele não era totalmente inocente aqui. Porque no tempo que os reis deveriam ir para a guerra, ele não vai para a guerra. Ele não cumpre aquilo que ele deveria fazer. Ele vê uma mulher tomando banho. Ele trama para se deitar com ela. Depois que ela engravida, ele trama para que seu marido tenha relações com ela e ele não faz, porque o marido estava pensando nos seus companheiros, como ele poderia esquecer da guerra. Deveria ser uma lição para Davi, mas Davi trama a morte daquele homem. E tudo aquilo é deixado com um pouco de silêncio, mas no capítulo anterior, perdão, já há a repreensão. Deus manda um profeta para repreender ele. Começando com uma historinha, mostrando que o próprio Davi se condenou. E o Senhor, de fato, perdoou esse pecado. Davi se arrependeu. Escreveu, inclusive, o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus. Pequei contra ti somente. Tu és justo. Restitui-me a alegria da salvação. Mas mesmo perdoado, as consequências dele vêm, desse pecado. Mesmo você deixando, por exemplo, um vício, as drogas, algumas consequências dele vão acompanhar você por resto das suas vidas. E um filho de Davi, que curiosamente, se for para traduzir literalmente do hebraico, seria a junção de pai e paz, Absalão, trazendo uma ideia de que o pai dele era alguém pacífico, alguém tranquilo. Esse próprio filho agora quer acabar com a tranquilidade, com a pacificidade, com a paz de seu pai. O filho vai, impede que alguns venham ao rei para serem julgados, porque assim era o costume, era a lei em Israel. O rei julgava o povo. E ele vai dizendo que o rei não tem tempo para eles, mas quem dera eu fosse rei. E vai falando, conquistando o coração do povo durante um tempo. E depois trama uma revolta e vai com tudo, com ímpeto, para poder avançar em Jerusalém. Só que o rei, sabedor disto, ele foge. Mas fugindo, poucos vão com ele, entre aspas. E ainda pelo meio do caminho ele é amaldiçoado por um descendente de Saul. E agora está aqui o rei Davi, longe da cidade instituída por Deus, como a cidade de Deus, Jerusalém, longe do trono, perdeu o emprego, entre aspas, foi traído pela sua própria família, pelo seu próprio filho. Ele não sabia nem se aqueles que tinham ido com ele, de fato, o tinham ido porque o amavam, de fato. Ele poderia olhar o coração deles totalmente. Quem sabe não fosse um infiltrado. Aqui está esse homem, nesse turbilhão de desconfianças, com todas as suas bases abaladas, não totalmente inocente disto. Quem é que escutaria a pequena voz, o pequeno clamor do rei, do grande rei, mas também pequeno rei Davi? O Senhor, ele clama. Ele escuta o clamor. Esse salmo nos traz uma lição valorosa. Ele nos orienta de que devemos confiar somente no Senhor, nosso único Salvador. Mas por quê? Talvez seja a sua pergunta. Diante de todo esse contexto, por que devemos confiar somente no Senhor, nosso único Salvador? Primeiro, devemos confiar no único que nos escuta. E isso é perceptível nos versículos de 1 a 2. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São numerosos os que dizem de mim, não há
em Deus salvação para ele. Mesmo sendo traído por todos, quem o salmista dirige o seu clamor é ao Senhor, é ao Deus do pacto, é o seu Deus que é entronizado, o Deus que não muda, que é imutável, que Ele é o que Ele é, eu sou o que sou. Ele não muda as suas promessas, Ele entrou em aliança e libertou o povo de Israel, apesar de todas as suas murmurações. Ele se manteve fiel à sua palavra. O Deus que, mesmo lá no Éden, já tinha dado a sua promessa de que viria um descendente e que esmagaria a cabeça da serpente. O inimigo seria derrotado. É esse Deus que prometeu a derrota do inimigo. É que o salmista clama. Apesar de todos os inimigos ao redor dele, ele confia na promessa do Senhor, na promessa de que o rei ungido, ele derrotaria seus inimigos. E Davi, como como figura desse grande rei que ainda viria, ele sabia que não seria derrotado porque o Senhor, ele zela pela sua palavra. Porque Jerusalém deveria ser esse maquete do céu, esse espelho, como diria meu professor de homilética. Até mesmo o rei não deveria governar por si mesmo. Antes, como é dito em Deuteronômio 17, o rei deveria fazer uma cópia da lei e lê-la para poder reger o povo segundo aquela lei. Tanto é por isso que Salomão, ele pede sabedoria para saber reger o povo, porque é uma grande responsabilidade. Não era jogado ao léu. Mas apesar dessa promessa, há um problema, porque muitos estão se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido. Muitos têm crescido o número. Inclusive um príncipe, Absalão, estava se levantando contra seu pai. E a ênfase aqui é justamente essa: ninguém pode salvá-lo. Agora que Davi está longe de sua casa, está longe de seu trono, está longe do seu povo, quem é que pode salvá-lo? Quem é que pode livrá-lo? Ninguém. Essa era a repetição veemente de todos aqueles que se opunham ao rei ungido. Não há em Deus salvação para ele. Essa é a repetição. Esses inimigos eram inimigos não somente particulares do rei Davi, mas eles eram da palavra do Senhor, porque eles não obedeciam, eles eram inimigos do próprio Senhor, que tinha constituído o seu rei. Ora, não diz o Salmo 119, versículos 157, 158, são muitos os meus perseguidores e os meus adversários, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Ou o mesmo Salmo, versículo 23, assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Apesar de que Davi de fato estava sofrendo o castigo de suas atitudes, não dava direito a Absalão se levantar contra seu próprio pai, se levantar contra o rei ungido. Tem um motivo justo. Como diz a sabedoria popular, um erro não justifica o outro. Nunca justifica o outro. Absalão estava quebrando o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é muito exposto no nosso catecismo maior, perguntas de número 123 a 133. Contra a autoridade, porque não há autoridade que não seja instituída por Deus. O primeiro mandamento, que é a promessa, ele quebra. De maneira que estes inimigos eram de fato inimigos da palavra do Senhor e do Senhor. E nisso, Davi clamava para que o Senhor vencesse seus adversários, apesar do clamor de que nem o Senhor poderia livrá-lo. Mas não teria de fato salvação, o Deus Salvador, que várias vezes se manifestou salvadoramente ao seu povo? Devemos confiar no único que nos escuta, e também devemos confiar no único que nos ampara. Dos versículos 3 até o versículo 4. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde.
Aqui, Davi apresenta sua súplica, não baseado numa justiça própria, mas baseado naquilo que Deus é, baseado na benignidade, no beneplácito divino. Ele confia somente no Senhor, que a despeito de que muitos escudos do povo dele agora estavam pertencentes a um inimigo, mas o Senhor é que era o escudo de fato dele, é que era o livramento na batalha. Se muitos se preparavam para atacar Davi, a proteção de Davi era o Senhor. Se Davi teria perdido a glória do reinado, ele sabia que a glória dele de fato vinha do Senhor, porque era o Senhor que o tinha escolhido, que o tinha ungido, que tinha glorificado o seu servo, que tinha o tirado da malhada e o tinha colocado para ser rei em Israel. É o Senhor que exaltou a cabeça do seu servo para a glória do seu nome. Não é propriamente aquela circunstância. Essa é a confiança de Davi. Ele sabe, como diz o Salmo 2, versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Ele sabia a certeza da eleição, de quem o tinha escolhido. E particularmente nos é lembrado justamente de outro amparo, além dessa eleição para Davi. Mas também o Santo Monte Sião, que era onde estava o templo. O lugar da presença de Deus no Antigo Testamento, por vezes, aquele símbolo de que Deus estava com o seu povo. Assim foi, Salomão edificou esta casa. E aqui, particularmente também uma referência ao tabernáculo, na época de Davi. Porque o tabernáculo era esse lugar de Deus com o povo. A glória de Deus enchia ali. No deserto foi isto que guiou o povo, a presença de Deus. Quando a nuvem se levantava e ia, o povo ia. Quando baixava no tabernáculo, o povo parava, sempre seguindo a presença gloriosa, a presença abençoadora do Senhor para com seu povo. É a certeza de que Deus, ele é transcendente, mas também imanente. Como diz Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O coração deste contrito, deste rei que estava triste, ele clamava ao Deus que ele sabia que estava, de fato, nos céus, como diz o Salmo 11. Mas que também olha para nós, que olha para Davi, para seu escolhido. Ele foge de todo panteísmo, de todo deísmo. Ele sabe que o Senhor o ampara, que o Senhor está com ele. Apesar de que ele não estava propriamente em Jerusalém, apesar de que ele não estava no templo, a presença de Deus está com o seu povo. De fato, devemos confiar no Senhor, que nos escuta, que nos ampara e também que nos acalma. Veja o versículo 5 ao versículo 6. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O resultado de saber aonde estava o verdadeiro repouso do salmista, de Davi, do rei, de que a glória dele não vinha daquela localidade em si, mas do Senhor que tinha elegido aquela localidade, mas do Senhor que o tinha chamado. Saber que não eram os escudos que ele tinha à disposição, mas o Senhor, que era o seu escudo, que era a sua proteção. Resultado disso está a calma, o sossego, o que é bem sem sentido se você não visse esse contexto. Tente capturar a cena. Davi está sendo perseguido, está fugindo do próprio filho. Várias pessoas estão se juntando, cada vez mais gente vindo contra Davi. Davi está fugindo, ele vai parar num canto. Eu vou dormir. Vai dormir? Meu amigo, corre. Corre como um pássaro, foge para o teu monte. Corre o mais rápido que pode, porque os caras estão vindo atrás. Como é que você sossega? Era por confiar de fato no Senhor que ele sossegava. Que ele podia não só dormir,
Não só de se deitar, como também pegar no sono e acordar. Por quê? Porque o Senhor é que sustentava ele. Se ele estava vivo é porque o Senhor o queria. O mundo desabando e ele confiando no Senhor agora. Ainda que todo mundo estivesse ao redor dele, estivesse cercando este prédio, Davi estaria sossegado aqui. Ele sabia que quem estava com ele era o Senhor. Era o seu sustento, era o seu amparo. Era o Deus que o escutava. Era o Deus que o tinha escolhido. E não somente isso, devemos confiar no Senhor. Devemos confiar no único que nos escuta, que nos ampara, que nos acalma e que nos salva. Veja o versículo 7 a 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi, finalmente também, ele remete muito à primeira afirmação de que os ímpios fizeram de que não há salvação para ele. E confrontado com isso, ele se levanta e diz: levanta-te, Senhor, mostra-te Salvador para comigo. O Senhor é o meu Deus. E a certeza de Davi está justamente na justiça divina. Ele fere nos queixos aos seus inimigos, ele quebra os dentes. A linguagem é como se fosse um animal que, através de seus dentes, morderia, causaria dano. Como eu creio que até Calvino trabalha nisto. E o Senhor, ele tira toda essa capacidade mortífera dos inimigos. Ele o julga. A despeito do clamor incessante dos ímpios, de que não há salvação em Deus para ele, aquilo que ecoa no coração do salmista, na sua súplica para com Deus, é: do Senhor é a salvação. O Senhor é que é o Salvador. Eles dizem que não, mas o Senhor tem a salvação. Ele tinha sido alvo desta. E sobre o povo de Deus jamais se apartaria a bênção do Senhor sobre aqueles que ele escolheu, porque o Senhor não muda. Ele é o Deus fiel. O salmista Davi, de fato, ele foi vitorioso no fim. Mas o clamor dele por salvação, interessantemente, o clamor último por salvação, ele foi atendido no outro filho de Davi. Não este que perseguia seu pai, mas no Pai da eternidade, no Príncipe da paz. Este que veio restaurar a paz que foi perdida desde muito, lá no Éden. Este filho de Davi, ao contrário de seu pai, viveu de fato segundo o coração de Deus. Porque Davi viveu segundo o coração de Deus, mas pecou. Mas este não. Apesar de ser tentado, ele sim resistiu. Ele é o grande rei que foi escolhido, mas que foi mangado também. Porque na cruz colocaram que ele era o rei dos judeus, e até mesmo parte do seu povo dizia a Pilatos: tira dali, porque diz que ele quis se intitular o rei dos judeus. E Pilatos diz: o que eu escrevi, escrevi. E curiosamente o que ele escreveu estava certo. Porque o rei dos judeus de fato sofreu. Se levantaram contra o Messias, contra o ungido, nações, povos, Pilatos e Herodes. Hoje se levantam contra o Senhor e contra seu Messias. Mas ele é vitorioso, ele é vencedor. Nem a morte pôde detê-lo, ele venceu todo o sofrimento da cruz para tomar o castigo dos ímpios, para sim esmagar a cabeça da serpente, para sim apresentar-nos a salvação, porque não mereceríamos ela, mas Cristo a mereceu por nós.
Ele viveu de maneira perfeita, de sorte que ele não somente nos livra do nosso castigo, mas também nos dá a paz, a vida. Isto é a salvação. Isto é a bênção de Abraão, que nos é dada através do Filho de Deus, do Filho do homem, do Filho de Davi. Isso nos deveria fazer clamar cada vez mais: tem compaixão de mim. Ele que é o Rei de fato, como diz a nossa pergunta amada do Catecismo Maior de Westminster, pergunta 45, como Cristo ele exerce sua função real? Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, das leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória, para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus, nem obedecem ao seu evangelho. A conclamação do evangelho de Cristo, a palavra de Cristo deveria nos fazer dizer: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de mim. Sabendo que Ele nos escuta, porque Ele nos elegeu, porque Ele nos escolheu. Sabendo de que a risada continua. Porque nenhum dos inimigos prevalecerá contra o rei. Ele regerá as nações. Ele governará sobre tudo. Novo céu e nova terra virão. Por isso beijem o filho, para que não se irrite. A ira dele será vinda nesta terra contra todos os ímpios, aqueles que não obedecem ao Senhor. Ame a Cristo e será salvo. Diante desta exposição, percebemos também outras aplicações para as nossas vidas. Primeiro, em quem você confia? Em quem você se refugia? Em Cristo, de fato? Se for, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Todos os que fazem dele o seu castelo forte. Aí sim, esses estarão seguros, apesar de toda a tribulação desta vida. Mas se não, nem se engane. Nem sua família, porque esta falta, um dia falta. Nem seu trabalho, nem seu porte físico, seja beleza, seja força. Um dia os moedores de sua boca, eles começarão a cair. E até mesmo para limpar uma chapa hoje em dia vai ser difícil, com suas mãos trêmulas. Até mesmo vestir uma camisa vai ser complicado, ir até um banheiro, se você chegar até lá. Mas não se engane, chegando lá ou não chegando, em toda e qualquer situação, na alegria ou na tristeza, tudo podemos naquele que nos fortalece, na nossa esperança, no Senhor. Ele é o nosso amparo. Longe dele, tudo é vaidade. Ele é a nossa confiança. A sua palavra é que nos dá a base para podermos de fato descansar e sossegar. Mas por que a gente despreza a palavra dele? A gente que diz que espera nele. Eu espero em ti. Espera de fato? Espera que Deus faça a sua vontade? Ou que as promessas dele de fato se cumpram? Ou é as promessas dele para a sua vida? E você não vai morrer enquanto não vier as promessas? Abre Hebreus, várias pessoas morreram sem virem a Cristo. Mas viram a Cristo de fato porque, em certo sentido, eles foram também alcançados. O Espírito Santo operou no coração deles. Eles provaram de Cristo ainda no Antigo, mas não receberam a completude para que eles sem nós não fossem completados, como diz o autor aos Hebreus. É as promessas de Cristo para a glória dele. Essas que temos que nos familiarizar, conhecer a palavra. Devemos fundamentar-nos na palavra, esse é o segundo conselho, para que assim, em toda e qualquer situação, possamos estar tranquilos e sossegados.
Possamos apresentar diante de Deus as nossas súplicas, não baseado em coisas vãs, em coisas que não agradam a Deus, ou em nossa própria justiça, porque nem ela por nós mesmos o temos, mas em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo. É nele, confiados nele, no Rei verdadeiro que veio, que voltará. Perceba aí também uma diferença entre murmuração e lamentação. Murmurar é fruto de um coração rebelde, que não confia nem em Deus nem em sua palavra, que se sente contrariado e que quer a sua vontade sendo feita. Não é isto o que Davi expressa, mas um coração que se conforma à vontade de Deus. Um coração que já se arrependeu e que agora clama para que o Senhor se manifeste salvadoramente. Para que os ímpios que blasfemam contra o Senhor, dizendo que Deus não pode salvar, eles se envergonhem, vendo que Deus salva até mesmo o pior dos pecadores. Até mesmo quem fez um pecado tão grave como foi Davi. A prova diz que ele salvou o pior dos pecadores, nosso irmão Paulo. Porque se ele não tivesse colocado lá que ele era o pior, botava meu nome sem nem piscar. Percebamos também, na terceira aplicação, de que Deus, ele de maneira alguma está ausente das nossas vidas. Apesar de que possamos passar por situações complicadas, possamos perder a comunhão de alguns irmãos, possamos ser isolados em algumas localidades, e quem não passou por determinados exílios nesta quarentena, apesar de que haja dificuldades em emprego, como Davi passou, apesar de que haja conflitos dentro da família, de amigos íntimos, que por vezes não se respeitam como deveriam, como no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi traído por um amigo íntimo. Apesar desses problemas, não nos abandona, nunca nos abandonou. Sofreu já o abandono, Cristo, para que nós pudéssemos dizer que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nele sim podemos descansar. Sim, meus irmãos, nada nos separará dele. Ele nos guia. Confiemos, então, na providência divina, ainda que passando pelos momentos mais sombrios de nossas vidas, porque se temos Cristo, temos tudo. Ele é o nosso pastor, Cristo jamais nos faltará. Que Ele nos abençoe.